Deus, glória a Deus, Jesus, igreja, amém. Glória a Deus, amém. É um dia muito especial, o Senhor nos prepara hoje, amém. Quero estar agradecendo a Deus por esse convite, porque por Ele estar comigo também, para estar assim, fazendo a sua obra, porque Ele disse que sem Ele nada podemos fazer, amém. E eu não quero somente pregar a palavra, mas eu vim na ânsia de Deus aqui fazer um grande mover no nosso meio, amém? Salvar, batizar com o Espírito Santo, libertar, amém? Renovar. Cheguei ali, estava um pouco cansado, confesso aos irmãos, 3 filhos, para cuidar a casa, tudo, e ainda a palavra para se dedicar nela, para assim fazer melhor a obra do Senhor, amém? Mas eu louvo a Deus porque já sinto renovado, amém? Aleluia! Glórias a Deus, louvo a Deus, e não tenho palavras para agradecer a Deus por tantos benefícios que tem feito a nossa vida, amém? Se fosse contar aqui, oh meu Deus, como o Senhor é bom. Quero também agradecer o convite popular a mim, pelo pastor Adevaldo Peritão, que Deus abençoe ao Senhor, um carinho muito especial para o Senhor, e Ele já tem como pai, amém? Glórias a Deus, sua esposa, sua família, seus filhos, que Deus abençoe, amém? Vocês estão presentes na minha oração, a todo o campo de obreiro que aqui estão, pastores, os irmãos, amém? Trago uma saudação especial do meu pastor, o Jonathan Gameiro, sua esposa, amém? Deus recebe? Amém! Pastor, presidente desse ministério, pastor Haroldo, também tem nos ajudado como filhos espirituais, que Deus abençoe ele e toda a sua família, e está com uma saudação especial dele. A igreja recebe? Amém! Amém. Então, igreja, eu estou um pouco aqui ansioso pelo que Deus irá fazer nas nossas vidas, amém? Glória a Deus. E eu, como ainda sou menino na fé, estou aprendendo com os homens de Deus, mas eu acredito, irmão, e se eu emprestar minha boca para Deus, Ele vai continuar fazendo o que sempre faz quando eu abro, salvar, curar e libertar. Fala com Deus, amém? Abra comigo as vossas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 17, verso 24, amém? Você estava falando que meu irmão estava ali no fundo assim. Eu falei para ele, irmão, com nervosismo assim, a gente esquece um pouco das coisas, dá umas amnésias, né? Mas você vai me controlando ali. Amém? Glória a Deus. Coisa boa é você ter um amigo, amém? Glória a Deus. Quem encontrou, diga eu venci. Eu venci. Quem não encontrou, diga eu também vencerei. Mateus capítulo 17, verso 24, e diz assim a palavra de Deus: tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam os impostos das 2 dracmas, e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Foi uma pergunta que fizeram a Pedro, de Jesus também, acerca se ele paga seus impostos ou não. Verso 25, sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra os impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondeu Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo então, isenta os filhos, mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e os primeiros peixes que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, achará um estarte. Repito, abrindo-lhe a boca, achará um estarte. Toma-o e entrega-los por mim e por ti. E a noiva do cordeiro se assenta
dando glória ao Rei da Glória. Aleluia. Glória a Deus. Meus amados, meditando no texto ao qual eu iria ministrar esse dia de hoje, o Senhor me fez lembrar-me de uma passagem muito conhecida e uma história que eu acredito que muitos aqui já devem ter escutado e ouvido algum louvor, ou visto algum desenho, um filme, ou até mesmo já escutaram uma ministração acerca dessa história. Essa história é muito usada por aqueles que têm o intuito de usar a criatividade para chamar a atenção das crianças para a história de Jesus, os milagres de Jesus, os milagres que Ele operara aqui nessa terra. É bem verdade, igreja, que esse é um texto também conhecido, mas também pouco ministrado, porque eu já fiquei 6 anos dentro de uma igreja, congreguei lá e nunca eu ouvi alguém ministrar acerca desse contexto que eu irei falar agora com os irmãos. Meus amados, a Bíblia nos fala que em João 3,16, Jesus, ele é entregue por Deus, por amor a mim, por amor a ti, por amor a toda a humanidade. E a Bíblia vai nos dizendo que Jesus Cristo, ele vem à terra, ele cresce, ele se desenvolve como homem, e no trabalho foi experimentado, como a Bíblia diz. Em tudo o Senhor foi experimentado como homem, mas chega ao passar do tempo que Jesus ele tinha que se ausentar da sua família, do seu convívio familiar, para então exercer o ministério a qual foi chamado. Foi para salvar a humanidade. A Bíblia nos fala que enquanto ele estava exercendo o seu ministério, Jesus ele orava, subia os montes, e multidões de pessoas começavam a ver que a virtude e o poder de Deus era sobre Jesus, e aonde ele chegava a coisa, aleluia, simplesmente não ficava do mesmo jeito. Se houvesse algum problema ali, a presença de Jesus era tão tremenda que os caminhos eram endireitados, as veredas eram endireitadas, o que estava fora do lugar simplesmente voltava para o seu devido lugar. Problemas que aconteciam com vidas ali há anos, que os médicos, a medicina humana não conseguia resolver, foi o Senhor falar e cá entre nós, ninguém fala como Jesus fala. Oh meu irmão, aleluia, ninguém fala como Ele fala. Meus irmãos, aqui Jesus exercendo o seu ministério, a Bíblia vai nos dizendo que Ele cura enfermos, Ele expulsa demônios, Ele liberta pessoas que estavam sob opressões demoníacas. A Bíblia nos fala, meus queridos irmãos, que Jesus, Ele também, aleluia, orava ao Pai para alimentar multidões. Ali Ele fez diversos sinais, mas chega um período na sua trajetória, que Ele está voltando, aleluia, de uma viagem missionária, veio para Cafarnaum, e a Bíblia fala, meus queridos irmãos, que ao chegar em Cafarnaum, aleluia, parece que eles ali se ausentam um do outro, porque quando a cobrança foi feita, Jesus não estava com Pedro naquela ocasião. Oh meu irmão, aleluia, glórias a Deus. A ausência de Jesus na tua vida não quer dizer que Ele não está por perto, ou Ele não está a par dos problemas que acontecem na tua vida. Quando você pensar que Ele não está por perto, quando você pensar e achar que Ele não está, aleluia, glórias a Deus, a par dos teus problemas, interessado no que está acontecendo contigo, e que não sabe o que está acontecendo contigo, é aí que você se engana, meu irmão, porque Ele já sabe de tudo. E eu tenho algo especial para te dizer: essa dor que você acha que Ele não conhece, hoje Ele vai tratar dela para mostrar para você que Ele é Deus.
cobrador de impostos. Meus queridos irmãos, neste período, aleluia, neste tempo de cobrança de impostos a Israel, meus irmãos, Roma imperava lá sobre a colônia judaica. Quem estudou a história sabe, aleluia, que a cobrança, a opressão era muito grande sobre os judeus. Meus irmãos, o povo não aguentava mais, o povo estava vivendo em trevas, não havia alegria no coração dos hebreus, por causa da opressão que era muito grande. Eles queriam de qualquer forma se livrarem daquilo, e eles recorriam a uma oração. Os remanescentes oravam pedindo: Senhor, envia o teu filho, envia o grande profeta. A Bíblia vai nos dizendo que o Senhor Deus envia, mas aqueles que, aleluia, o Senhor foi por eles, não receberam. A bênção estava diante deles e eles não perceberam. Diga para o teu irmão: é tempo de você abrir os teus olhos e contemplar, porque Jesus está neste lugar. Aleluia, oh glória. Você está vivendo, aleluia, de cabeça baixa. Essa dor, esse problema, aleluia, essa tristeza ainda está na tua vida. É porque você está com a visão limitada. Suba o monte de Deus hoje e olha para o céu, que você vai ver que Deus está mais perto de você do que você Olha para alguém que está do teu lado, seja um vaso, seja um instrumento para Ele. Ele está perto de você, Ele não te deixa, Ele não te deixa. Ai, Jesus, aleluia. É uma grande importância de nós voltarmos que Ele está por perto. Jesus curou um paralítico, fugindo do texto um pouco, um paralítico que foi descido pelo telhado, aleluia. Depois que a cura aconteceu, foram, aleluia, foram interrogar Jesus, porque Jesus, aleluia, curar aquele homem, meu irmão, aleluia. Eles não perceberam, aleluia, o que tinha acontecido, o grande milagre que tinha acontecido. Eles não perceberam que eles estavam vivendo, antes de Jesus chegar, um período semelhante aos tempos de Eli, a qual não havia manifestação alguma de Deus na terra. Meus irmãos, Deus simplesmente havia se calado para o seu povo, não havia mais manifestar, mas ali diante deles estava não profeta, mas o próprio Deus fazendo a grande obra dele no meio do povo, e eles não perceberam. Aleluia, necessário você notar a presença dele aqui. É necessário você chamar a atenção do teu Deus. A Bíblia nos diz, irmãos, que quando uma mulher que tinha um fluxo de sangue gastou todo o seu dinheiro, não podia se livrar daquele mal, ouviu falar que Jesus estava passando por ali, ela fazia o que? Ela saiu do lugar que ela estava, aleluia, na ocasião de chegar mais perto dele. Não é só você saber ou notar que ele está aqui, é necessário tocar nele na hora do seu manto, só que precisa tocar nele, só que precisa, meu irmão, olha ele. Bartimeu, à beira do caminho, sonhos interrompidos, fracasso total aos olhos do homem, não tinha possibilidade de sair daquele lugar, aleluia. Mas o texto vai dizendo: e ouvindo falar da cantaralha, aleluia. Tem gente que não gosta mais de gritar o nome dele no culto, aleluia, aleluia. Tem gente que não gosta mais de dar glória a Deus a ele no culto. Tem
se hoje você não faz, é porque você esqueceu de uma coisa, sabe do que? Aleluia, glórias a Deus. Você esqueceu, aleluia, que só você e Ele sabe do que você precisa. Aleluia, glórias a Deus. Quando você precisa de alguém, quando você quer falar com alguém, é necessário você chamar a atenção dele para você. Aleluia. Eu me lembro que quando eu estou, aleluia, querendo falar com meu filho, eu tenho que falar Samuel. Assim foi Deus também falando com Samuel. Aleluia, Deus chamou a atenção dele por 3 vezes. Agora onde está o povo que quer chamar a atenção do teu Deus? Aleluia, glórias a Deus. Aleluia, chame a atenção dele. E você vai ver que hoje ele vai lá na tua casa. Aleluia, hoje ele muda história. Hoje ele tira teu marido da bebedeira. Hoje ele mexe nesses papeladas. Hoje ele te dá vitória lá na Canarábia. Tem gente que não acredita mais que Jesus pode salvar, que Jesus pode curar, que Jesus fala na terra. Meu irmão, aleluia, a promessa de salvação não é só para você, mas é para toda a tua casa. Creia no Senhor Jesus, creia hoje, e você vai ver que Ele muda aquele cativeiro hoje. Se tu não crê, eu respeito, mas se você crê, aleluia, glórias a Deus, eu quero te dizer, hoje cadeias é quebrada aqui nesse lugar. Meus amados, aleluia. O povo estava sendo oprimido, voltando ao contexto. Aleluia, a opressão era muito grande. Eu me lembro que na ascensão, aleluia, glórias a Deus, Jesus ali dando suas últimas instruções em Atos dos Apóstolos, se eu não estou enganado, capítulo 1, Jesus dando as últimas instruções, e o texto vai dizer que um dos que estavam ali pergunta para Jesus: Senhor, quando o Senhor irá restabelecer o reino a Israel? Ou seja, Senhor Senhor sabe, o Senhor é filho de Davi, veio da raiz de Jessé. Aquela cadeira que está sentada Herodes, aquela cadeira que está sentada César, não é dele. Ali, aquela cadeira é tua por direito. Aleluia, este reino é teu. Aleluia, quando o Senhor vai tirar eles daquela cadeira e vai se assentar lá, eles queriam se livrar da opressão. E Pai, entre nós, aleluias, quem está sentado no trono do teu coração? Oh, aleluia, é Jesus que está sentado aí. É Jesus que dirige a tua vida. É Jesus que está fazendo. É Jesus que está no controle. Ou é você? Oh, meu irmão, aleluias, é tempo de deixar Jesus no controle de tudo. Quando Pedro quis fazer do jeito dele, aleluia, glórias a Deus, a rede ficava vazia. Aleluia, tentou e nada pegou. Mas quando ele disse: Senhor, sobre a tua palavra, ou seja, na tua direção, agora é na tua direção, Senhor. Aleluia, na direção de Deus a coisa vai para frente. Na direção de Deus a coisa muda. Quando Deus está no negócio, não fica do mesmo jeito. Aleluia, quando Deus está no negócio, meu irmão, aquele mesmo médico que assinou a senhora dizendo assim: ó, não tem jeito, vai morrer, tem que desligar a máquina, aleluia, glórias a Deus, ele tem que revogar aquilo, ele tem que pegar a mesma caneta e escrever, tem jeito, foi curado, foi libertado, aleluia. Glória a Deus. 3 semanas atrás, há 3 semanas atrás, se não me engano, minha mãe estava na UTI, irmão. Recebi a mensagem que minha mãe estava na UTI. Oh, glória, aleluia. Era noite de oração, aleluias. Deus trouxe um despertamento ali naquele dia tão tremendo, aleluia. Eu me lembro que eu me ajoelhei, aleluia. Eu peguei, aleluia, o celular que eu estava, me ajoelhei e comecei a chorar. E eu disse: Senhor, aleluia, Senhor, eu não sou uma pessoa que não conhece o que o Senhor pode fazer. Eu já experimentei tudo que o Senhor pode fazer, aleluia, mas eu
quero te dizer, Senhor, eu vim pedir algo para ti, mas se o Senhor não quiser fazer, tu ainda és o meu Deus querido, o Deus que eu amo, não abro mão. Mas, Senhor, eu quero te pedir algo, Senhor, e o Senhor já sabe o que é. Tira a minha mão daquele lugar, Senhor, aleluia, para que o teu nome seja glorificado, porque eu quero novamente pegar o quentais, Senhor, e eu quero falar com ela como eu conversava nos dias anteriores. Aleluia, não teve jeito, meu irmão. Aleluia, aleluia, eu senti uma presença entrando no meu quarto, igualzinha a essa que está aí perto de você. Só que está sentindo, aleluia, vai agora para ele. Aleluia, entrou no quarto, aí eu senti um braço me abraçando. Oh glória, aleluia, oh glória. Já depois, irmãos, aleluia, quando eu desliguei o quintal, meu irmão, aleluia, glórias a Deus, que eu tornei a ligar e novamente aparece uma mensagem dizendo assim, ó, ela já saiu da UTI, ela já saiu da UTI, aleluia, oh aleluia, aleluia. Marta e Maria achou que nosso Deus era Deus que só fazia quando as coisas estavam a favor dele. Não, quando quando Maria recebeu o chamado de que Jesus mandasse chamar a ela, aleluia, o teu irmão já tinha morrido faz 4 dias, Lázaro, aleluia, oh glória, no pensamento dela, o que você acha que passou? Mas agora, depois que já fizemos o velório, que já está até enterrado, já faz 4 dias, ele quer vir para fazer alguma coisa, para me chamar. Meus irmãos queridos, aleluia, algo fazia aquela mulher chorar antes da chamada de Jesus. Algo estava acomodando o coração dela antes de Jesus mandar chamar ela. As lágrimas daquela mulher intensa antes do chamado de Jesus, mas depois que ela chegou na presença de Jesus, oh meu irmão, por isso que a presença dele é tremenda, a presença desse Deus é tremenda. O que o homem não pode fazer, creia, ela faz. Ora Macandarabra, ele olhou para ela e disse, mulher, o teu irmão vai ressuscitar, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ora Macandarabra. Só quem está entendendo o que Deus está falando aqui, da glória, meus irmãos, com bondade de dizer para mulher. Glória a Deus. Meus irmãos, Pedro recebe uma chamada. Pedro está, quem sabe, passeando, indo em direção à casa dele, porque eles voltaram de viagem. E a Bíblia vai nos dizendo que Pedro, quando chega, aleluia, a um determinado lugar de Cafarnaum, ali, irmãos, ele recebe uma chamada do cobrador de impostos. Esses cobradores de impostos, na pequena sabedoria que eu tenho acerca da história, a mesa era posta em 3 lugares. O primeiro lugar, a cobrança era feita de 3 formas. A primeira forma era a alfândega mesmo, onde todos que tinham que pagar os seus tributos iam até lá, pagar como uma casa lotérica com banco, ia lá e fazia o seu pagamento. A segunda mesa era colocada na frente do templo, porque todo judeu que se presta ia para o culto, ia para a igreja para adorar a Deus, porque nos tempos de Jesus, entrar dentro de uma sinagoga era um privilégio. Segundo a lei de Levítico, algumas pessoas que tinham, aleluia, deficiência no seu corpo, aleluia, problemas, aleluia, visível como a lepra, não podia ter acesso ao templo, não podia entrar dentro do templo para adorar, tinha que viver isoladamente. Mas todos aqueles que tinham o seu físico bem iam para o templo. Os cobradores de impostos, sabendo que todo judeu que se preza ia ao templo, fugia da alfândega, mas ao chegar na porta do templo tinha que pagar o que devia, para depois entrar e adorar a Deus. Entendeu?
Lá fora pagamos o que devemos. Aqui nós entramos para adorar a Deus. É por isso que temos que esvaziar a nossa mente. Aleluia, deixar os problemas lá fora. Aleluia, por quê? Porque os problemas, irmãos, ele não vai, aleluia, glórias a Deus, ele vai ficar lá fora. Porque quando tu entrar, aleluia, tu sair, ele não vai ter coragem de acompanhar você novamente. Aleluia, o problema não terá mais coragem de acompanhar você novamente. Aleluia, porque quando entra aqui dentro, se tiver sinceridade no teu coração, aleluia, se não for fariseu, aí a história vai mudar, meu irmão. Aleluia, glórias a Deus. Se for adorador, vai sair por ali e o problema vai ter que fugir de você. Aleluia, glórias a Deus. Se entrou por uma porta, por 7 portas fugirão. Aleluia de você. Tu crê nisso? Adore a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Meus amados. Aleluia. Oh, Senhor. Glórias. O sentido Deus. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia. Oh, aleluia, irmãos, tu não sabe de onde Deus me tirou. Tu não sabe porque eu prego assim, sacandarada. Eu já falei, Deus, eu quero me dar tudo que eu tenho para ti, Senhor, que eu estiver fazendo. Eu quero falar com convicção, Deus. Um gamacandará. Aleluia. Eu prego um Deus que liberta. Eu prego um Deus que traz, aleluia, aleluia, solução. Eu prego um Deus de milagre. Oh, glória a Deus. Eu prego um Deus de libertação. Glória a Deus. Eu não prego um Deus vazio. Eu não prego um Deus morto. Eu prego um Deus que ainda faz milagres. Eu prego um Deus que está dizendo aqui hoje para você, não sei quem é, aleluia, mas Deus está me dizendo aqui agora, aleluia, o espírito de profecia fala no meu espírito aqui agora, aleluia, que uma pessoa que entrou por aquela porta, que está sendo alvejada por tantos problemas desta vida, por frustrações do passado, entrou por aquela porta e disse no seu coração: se Deus não falar comigo hoje, eu nunca mais voltar ali naquele lugar. Aleluia, mas eis aqui o teu Deus falando contigo aí. Aleluia, eu vou mudar. Aleluia, o teu coração agora, os teus pensamentos agora. Aleluia, glórias a Deus. E vou te mostrar que eu sou Deus da tua vida e não te perderei de forma alguma. Aleluia, e que isso vai passar. Recebe a palavra de Deus, porque Ele fala contigo, porque Ele te ama. Descansa o teu coração. Aleluia, limite, porque minha presença está nesse lugar. Quem está sentindo Ele aí, adora Ele. A terceira forma era feita desta forma, aleluia, quando no 15º dia, que era a primeira cobrança, se eu não me engano, não falha a memória, no 15º dia era efetuada a primeira cobrança. Já no 25º dia, aleluia, aí a coisa mudava. O cobrador de impostos, que era conhecido como publicano, ele já não ia mais sozinho. Ao lado dele vinha um soldado romano, e ele ia em uma ação natural, entrando nas aldeias, nas lavouras, aleluia, onde tinha ali, aleluia, aquelas coabitações que eles faziam. Eles desciam ali, batendo em porta, o soldado romano com a espada, aleluia, pegava a pessoa que não pagou, aleluia, arrastava o tal em praça pública, para servir como exemplo, que com Roma não se brinca, porque eles tinham essas pessoas que não pagavam seus impostos, como anarquista, como uma pessoa que se voltou contra o Império Romano. Então eles tinham que fazer, aleluia, uma
cidade como tal, para então deixar o grande exemplo para aqueles que porventura não quisessem pagar os impostos. Aleluia. E o texto vai dizendo, aleluia, glórias a Deus, que quando Pedro chega para Faraó, aleluia, era um tempo de festividade. Aleluia, segundo a história, fala que era um tempo de festividade, e essas 2 dracmas serviam para a manutenção do templo, para o tempo de festividade. Aleluia, é por isso que ele pede as 2 dracmas. Aí então, a Bíblia vai nos dizer que o cobrador de impostos, ele chega até Pedro e diz: aonde estão os teus impostos? E o teu mestre tem pago os seus impostos? Meus irmãos, a cobrança era feita individualmente. Por que estavam perguntando de Jesus para Pedro? Se a cobrança, aleluia, era individual, porque naquele tempo, naquele período, era um período, meu irmão, aleluia, de muita luta, aleluia, no que tange a Jesus. Eles queriam pegar Jesus na falha, eles queriam pegar Jesus no erro, de qualquer forma, aleluia, de qualquer modo. O nome de Jesus estava crescendo naquele lugar. O Galileu que cura, aleluia, o Galileu que faz milagre, e ele faz mesmo, aleluia. Uns estavam com inveja de Jesus, uns estavam se remoendo, porque eles só tinham letra, mas não tinha graça. Eles só tinham letra, mas não tinha presença. Eles só tinham letra, mas Deus estava com eles. Eles só tinham letra, mas não curava. Aleluia, a mulher que estava com a cova entrava e saía da igreja, aleluia, daquele mesmo jeito. O homem com a mão errada entrava e saía da igreja daquele mesmo jeito. Mas o texto vai dizer que quando no dia de sábado Jesus tomou a palavra, a mulher foi curada, o homem da mão errada foi curado. Aleluia, glórias a Deus. Paulo disse: eu não fui com vocês somente com, aleluia, com palavras, aleluia, mas também fui na demonstração do poder. É no poder, é na ação. Glórias, Deus. Havia-se uma grande luta para pegar Jesus na falha. Aleluia. Oh glória. Não fique não, irmão. Aleluia, glórias a Deus. Não fique achando que não acontece isso com você, porque nos nossos dias é igual. Aleluia. Quantos não entram no teu Facebook para tentar pegar você na falha? Quantos não ficam te vigiando pela brecha da janela para tentar pegar você na falha? Aleluia. Alguém disse na Bíblia que nós somos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Aleluia, glórias a Deus. Meus irmãos, e pode ter certeza que o maior interessado em saber do teu pecado, querer ver você na falha, muitas das vezes é não ir lá fora, mas é os de dentro. Infelizmente não estou querendo colocar um contra o outro aqui não, porque graças a Deus eu acredito que todos que estão aqui, aleluia, estão com a consciência tranquila e são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Mas eu quero lhe dizer, irmãos, aleluia, nos nossos dias, um tal irmão, aleluia, de picuinha, de piquinha, de crentes, irmãos, pelo amor de Deus, aleluia, vamos falar um com o outro, aleluia, salmodiando, falar de Deus, da palavra, aleluia, glórias a Deus. Deus curou fulano, oh glória, Deus libertou fulano, oh aleluia, aí o irmão caiu, oh meu Deus. Senhor, já vai para o manto da oração. Não fica tentando saber qual foi o pecado, porque pecou. Lembra dos discípulos, aleluia, era para o cara cego, irmão. Falou assim: e aí Jesus, quem é que pecou? Não vamos perder tempo. Eu ficava sentado em uma calçada, aleluia. Eu ficava sentado numa calçada, na porta de uma favela, fumando aquele cigarro do cabelo, aleluia, enchendo minha cara de droga, aramacanda, aramachébia, vendendo droga, aramacanda, aramachébia, maquinando o que eu ia fazer, quem eu ia roubar, quem eu ia fazer, ia acontecer, aleluia. O tempo passava, tinha dia que eu sentava, irmão, aleluia, em um banco, aleluia, glórias a Deus, numa praça, aleluia, de manhã, aleluia, glórias a Deus, com a minha cabeça cheia, aleluia, de porcaria. Eu vi o sol, aleluia, nascer, e vi o sol ir embora, e meu tempo foi embora. Mas depois que, aleluia, eu não chamei ele me escolheu, ele me chamou.
Aleluia. Se pegar algum crente falando mal da vida do outro, escuta o menino aqui, irmãos. Aleluia. Escuta o menino falar. Aleluia. Se pegar alguém falando mal de alguém, aleluia, glórias a Deus do teu irmão. Aleluia, irmão, em nome de Jesus, vai até o vaso, vai até a vasa. Lembra ela que ela foi chamada por Jesus. Lembra ele ou ela que Jesus não gosta dessas coisas, meus irmãos. Lembra ele quem ele é, irmão. Glórias. Ai, meu Deus. Aí, irmãos, Pedrão, ele chama a atenção dele, aquele homem faz a cobrança, fala de Jesus. Pedro fica meio ali sem resposta, se você analisar o contexto, sem querer ferir as vezes dele. Olha aí e vê se Pedro não está meio sem resposta, porque ele diz assim, sim, mas com sim, meio que sim. Quando o cobrador fala assim, teu mestre tem pago os impostos, ele fala assim. Só que ele estava sem resposta, porque ele também estava sem dinheiro para pagar. Porque se uma pessoa recebe uma cobrança, mas está com dinheiro no bolso, ele fica tranquilo, fala tranquilo, porque ele tem como resolver a situação. Mas a situação aqui que Pedro foi, aleluia, se encontrado por ela, é como se Pedro foi pego de surpresa. É bem verdade, irmão, que na vida nós é pego de surpresa. Na vida, irmão, aleluia, chega aquele dia que você atende o telefone, você é pego de surpresa, que nem eu fui. Eu esperava, a mensagem chegou, mãe, está na UTI. Fui pego de surpresa. Aleluia. Na vida, irmão, chega aquele período que você chega num lugar que você não vai sair. Você, aleluia, o problema vem de contra você e você não sabe o que fazer. Você não tem recurso simplesmente para sanar aquele problema, para sair daquela situação, para resolver aquele problema. Aleluia, glórias a Deus. Mas eu não estou dizendo que somente o dinheiro pode resolver o problema. Irmão, que tem de rico aí, irmão, que não pode e não consegue deitar a cabeça no teu travesseiro e ter um sono gostoso que nem nós temos. E olha que o banco dele está cheio de dinheiro. O problema, aleluia, quem é que me garante aqueles homens que pisaram na lua? Aleluia, ao chegar em casa, não tem aquele problema com a esposa dele. Às vezes, todo mundo está separado, mas todos acham que eles são guerreiros e um campeão. Como Naamã chegava na casa dele, lá na rua era o campeão, mas tirava a faca na casa dele, irmão. Aleluia, glórias a Deus. Ele se entristecia porque ele se deparava com um problema. Na rua até tinha motivo para sorrir, era um sorriso maquiado, porque ele escondia aquele problema. Mas na casa dele, ao entrar lá, ele chorava, marcando. Olha o que Deus está me dizendo aqui agora. Aleluia. A mesma alegria, arabacandará, aleluia, que tu sentes aqui, quando a minha presença está aqui, aleluia. Deus está te dizendo, eu vou dar essa alegria lá. Palavra canta, essa alegria vai te acompanhar até lá. Hoje eu derramo uma unção de alegria no teu coração. Levanta a mão para receber. Aleluia, xarabacandarábia. Aleluia, a mesma alegria que tu sentes aqui, tu vai sentir lá, porque ele vai libertar aquela vida. Ele vai mudar a tua história. Alabacandarábia, tu disseste, Deus, porque eu sou tua serva, teu servo, sofro tanto. Ele vai te dizer, está na luta, tá, mas eu estou contigo. Alabacanda,
favor. Não pega uma gripe, mas foi lá, irmão. Aleluia, no hospital, infelizmente, recebi um diagnóstico de uma doença muito grave. Aleluia. É de um momento para o outro. Josafá não esperava, mas de repente veio. Aleluia. Glória a Deus. O mensageiro disse: olha, tem aí um povo grande que está querendo, aleluia, invadir Israel, destruir vocês. Ele não esperava. Aleluia. Daniel não esperava ser lançado na cova. O homem estava orando. De repente veio o decreto do rei. Ele não esperava. Os discípulos saíram da beira da margem do mar da Galileia. Aleluia. Estavam atravessando para o outro lado. Estou com Jesus. A viagem vai ser tranquila. Mas de repente veio uma tão grande tempestade. Eles não esperavam. Oh, meus irmãos, aleluia. E o que fazer quando você é pego de surpresa? O que fazer, irmão, numa ocasião como essa? Eu aprendo com Pedro, aleluia, glórias a Deus, aleluia, e quero trazer a tua memória, porque o texto vai dizendo: e Pedro foi se encontrar com Jesus, aleluia. Quando não souber o que fazer, vai até a fonte. Quando não souber o que fazer, vai até o pão da vida. Quando não souber o que fazer, vai até o Filho de Deus. A melhor coisa que você fez foi vir atrás dele. E o texto vai dizendo que o Senhor Jesus se antecipou, aleluia, a Pedro. Ou seja, aleluia, o interessado na bênção era Pedro, mas o interessado maior era Deus te dar a bênção para Pedro. Sabe por quê? Porque quando tu é abençoado, é o nome dele que é glorificado. Aleluia. Quando ele pega alguém na tua vida, é ele que é glorificado. Aleluia. Quando você está cheio, é o nome dele que é glorificado. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Quando ele está agindo, trabalhando na tua vida, no Deus, é ele que é glorificado. Eu não faço a obra, aleluia, para receber mérito humano. Eu faço a obra, eu prego, eu me gasto, desgasto. É porque ele tem que ser glorificado. E sabe que é isso? Aleluia. Se ele tem que ser glorificado, adore. Aleluia. Alguém disse, creio eu, aleluia, conjecturando. Quando Pedro está indo correndo, alguém gritou: "Ih, aleluia, agora eu quero ver. Pedro vai tomar uma espadada do soldado romano." Aleluia, alguém gritou, aleluia, acredito eu, dizendo: "Ih, Pedro para a roça." Aleluia, glórias a Deus, os zombadores. Aleluia, oh, geração terrível, a geração dos zombadores. Oh, glória a Deus. Aleluia, mas Pedro está correndo. Quando Pedro, aleluia, foi pegar a maçaneta da porta, aleluia, alguém deve ter dito: essa porta não vai se abrir. Pedro vai sair dali frustrado. Aleluia, glórias a Deus. Mas quando Pedro abre, a porta se abriu. Aleluia, não foi uma porta. Aleluia, ele estava diante de duas portas. Eita, que tremendo esse texto. Aleluia, glórias a Deus. Ele estava diante de duas portas. Aleluia, uma que ele teve que abrir, aleluia, com as forças dele, e a outra quem abriu foi Jesus para ele. Sabe o que isso quer dizer? Aleluia, quando Pedro ele abre a porta, o que tu podes fazer, faça hoje. Mas aleluia, quando chegar na atmosfera do impossível, aí deixa com ele, deixa com ele, deixa com ele lá para cada lábia. Aleluia, Jesus, aleluia, glórias a Deus. Eu estou tomado aqui de Deus. Aleluia, Jesus, aleluia, glórias a Deus. Em João 11, quando ele conversa com Marta e Maria, ele chora. Ele vai e fala assim: me leva aonde está ele, me leva aonde está Lázaro. E o texto vai dizer: e disse ele, tirar é pedra. Aleluia, tirar a pedra é fácil. Aleluia, eu quero ver arrancar Lázaro de lá de dentro. Arrancar Lázaro de lá de dentro, aí é só com ele, é só com ele, é só com ele. Aleluia, o texto vai dizendo, alabracandarábia, que Jesus dá uma direção a Pedro. É você que entrou aqui. Eu quero te dizer, Deus vai te dar uma estratégia, Deus vai te dar uma direção. Esse problema que está te incomodando, tirando o teu sono, Deus te dará uma estratégia. Vai ao mar, disse o Senhor para ele, pega o anzol e lança no mar. Pedro deveria ter pensado, creio eu, aleluia, glórias a Deus, eu pescador, Senhor, o mais sábio que tem, nas portas dos peixes, só o meu nome é falado ali. Aleluia, porque
Mas quando eu abro a minha boca, oh glória, aleluia, eu empresto minha vida para Deus e Deus faz o que tem que fazer. Eu chego lá para finalizar, eu vou pegar para o pastor do microfone. Fique de pé em nome de Jesus, não importa. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Deus, sai. Pedro sai de lá da presença de Jesus. Quando Pedro sai, uma porta se fecha até atrás dele, mas a outra porta permanece aberta para Pedro. Olha o mistério. Pedro tranca a porta e a outra porta permanece aberta. E vai lá, Pedro, pega o seu anzol. Aleluia. Alguém deve ter dado risada dele, acredito eu. Aonde ele vai com isso? Vai pegar nada, já pensou pescar com redes e pescou a noite toda e só foi aparecer no outro dia. Se ele for pescar, não vai sair nada dali. Oramacanda, nesse mar da vida, Deus vai fazer o milagre brotar. Oramacanda, eu não vim aqui para ser, aleluia, glórias a Deus. Não use o dom de Deus monopolizado. O que você deve dizer seus pais na glória? Olha que forte, eu não consigo falar esse mistério, não, irmão. Quer falar mistério, mas tem monopolizado, glória. Vou falar nisso, eu estava vindo de Comac, né, para Toyota. Aí eu cheguei numa estação que, sabe como é o nome da estação? Manai. Falei, rapaz, Manai. Eu já ouvi falar essa língua estranha. Manai, ô glória. Então, já que eu treinei aqui, tinha lembrado de Jesus na hora, daqueles tempos de poder, glória. Ele sai de lá para finalizar. E ele vai. E o texto diz que ele pega no peixe. E o texto diz assim, que Jesus fez assim, ó. Pega o peixe. Jesus dá para ele estratégia de distrair como era para ele fazer. Faça do jeito que Jesus mandou. Não queira mudar o fluxo da coisa. Ah não, Jesus abriu o caminho, agora quem vai fazer? É não. Faz do jeito que ele mandou. Aleluia. Vai demorar. Do jeito que ele mandou. E tudo vai ser. Sabe por que muitos casamentos acabaram de fazer do jeito deles? Meus irmãos, ele joga e ele pega, e Jesus diz para ele: abrindo a boca do peixe, encontrará o que? Mais tarde. Mas nesse tempo, qual é o pescador que quando vai tirar algo do peixe, está da boca? O pescador que é pescador, meu pai pegando um cano, já platão de Guararapes, aleluia. Homem é pescador, sabe o que é peixe, e ele também sabe que todo pescador, quando pega o peixe, ele tem que abrir a barriga do peixe, se quiser tirar alguma coisa de lá de dentro. Quando alguém olha uma coisa, dificilmente o médico vai abrir a boca para tirar, se está na sua barriga, ele abre a tua barriga. Só que naquele dia, orabacana, Jesus quis fazer um milagre, porque milagre não se explica. Aleluia. A moeda tinha que estar na boca do peixe, não era na barriga. Arabacana, se estivesse na barriga, Jesus engoliu aí e apareceu. Aleluia. Mas tinha que estar na boca. Aleluia, glórias a Deus. Como se aquele peixe recebesse uma ordem divina e dissesse para ele assim: olha, vai até meu servo Pedro, ele leva para ele essa bênção. Aleluia, tinha que estar na boca do peixe. Aleluia, glórias a Deus. Havia algo na boca do peixe, sabe por quê? O peixe estava engasgado naquela moeda. A moeda representava um algo de grande valor. Aleluia, quem é peixe? Peixe é eu, peixe é você. Porque Jesus disse a ele: te farei pescadores de homens. Eu sou peixe.
irmão. Aleluia, glórias a Deus. O que significa aquela moeda engasgada na boca do peixe? Significa, irmão, que tinha um grande valor ou um grande dom dentro daquela boca. Aleluia, e ele estava engasgado com aquilo. Meu irmão, que esteja crente que tem valor na vida dele, mas está aqui. Eu não quero liberar, pastor. Aleluia, bate nas costas desse crente assim, ó. Aleluia, glórias a Deus. Devagarzinho para ele assim, ó. Desentala, crente. Desentala. Aleluia. Sobe esse dom. Sobe esse dom. Sobe esse dom. Deixa Deus te usar. Deixa Deus impactar a tua vida. Deixa Deus mudar teu ministério. Eles estão sedentos para ouvir e saber o que você tem para falar. Levanta a mão. Levanta a mão. Desentala, crente. Oh, aleluia. Aleluia. Pega essa daí, não foi não. Foi ele, viu quem tinha. Aleluia. Desentala. Libera esse dom que Deus te deu. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Ele quer ser cheio do Espírito Santo. Quem acredita que Deus está enfermo? Aleluia, no nome de Jesus. Vem aqui agora. Aleluia, pode assustar. Aleluia. Você que está enfermo, vem aqui agora em nome de Jesus. Alabacana. Você que tem uma causa impossível, vem aqui agora. Alabacana, aleluia. E os sinais seguirão aqueles que creem. E os sinais seguirão aqueles que creem. Alabacana, e os